episódio do Pandora Cast. E hoje, mais uma vez, temos uma convidada super especial aqui para conversar conosco sobre medicina comportamental, neurociência e psicologia. A psicóloga Karina Pirró. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo, muito legal. A gente vai conversar bastante aí sobre a formação da personalidade, né? Como que funciona aí a mente perigosa de criminosos, Sim. abordar todos esses temas. Mas antes, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. Vai deixando no comentário aí o que vocês estão achando da entrevista, que a gente vai acompanhando tudo por aqui também. E eu vou pedir já para você passar a sua rede, porque geralmente a gente passa as redes do convidado por último, mas eu acho legal já passar no começo, porque Tá todo bom. mundo fica até o final, né? Combinado. Então, meu nome é Karina com C Pirró, mas vocês vão me achar no Instagram como terapia no Insta. Para você fazer sua terapia no Insta. Terapia, underline, no, underline, Insta. E vocês podem encontrar meu podcast que chama Podcólogas. É isso. Bem legal. Eu tava vendo o seu Instagram, os reels que você coloca, e realmente começa a ver um, quer ver todos, né? Ai, Que que você delícia. coloca várias questões bem legais lá, algumas perguntas, né? E você vai respondendo ali na. É bem legal. E Que um bom. tema que eu vi você falando bastante ali foi sobre a formação da personalidade de uma criança em adolescente. Aqui no meu canal a gente vê bastante acontecer e traços de transtornos de personalidade que já vem apresentando sinais desde muito cedo. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa parte mais da neurociência na Tá. formação da personalidade. Perfeito. Até o que a gente sabe, eu vou te falar, e estamos em 2024 e a neurociência tá, né? Estuda, descobre algo novo. Então, hoje vou te falar como que a gente enxerga a formação da personalidade. Existe sim um traço genético, tá? E muitas pessoas que estão assistindo aqui sabem, principalmente quem tem neném em casa, seja filho ou viu neném de alguém, que na mesma família, se tiverem duas crianças, podem sair completamente diferentes, não só da parte física, mas de comportamento também. Sim. Você vê uma criança mais arredia, né? Aquela que fica grudada na mãe, aquela que já se dá no colo dos outros, uma mais calminha, uma mais irritada. Então, esses são traços que a gente pode dizer que já nasce com o bebê. E tem vários estudos de bebezinhos desde os dias que eles nasceram até virarem adulto e permaneceram alguns traços que se via já lá no berçário. A teoria que fala que encontrou aí pelo menos 5 traços é a teoria Big Five. Como que é isso? São 5 traços de personalidade identificadas hoje como genética, tá? Então, chama Big Five. Ocean, a palavra em inglês. A primeira é a letra O, que em inglês é Open to Experience. Olha que coisa, quanto que o bebê nasce já curioso. Olha. Aberto a novas experiências. Esse bebezinho fica mais fácil das pessoas em casa saberem quando você dá um brinquedinho para ele, o quanto que ele manipula aquilo, ou você põe ele na escola, o quanto ele já é curioso para saber como que é a sala de aula, às vezes nem volta para ver a mãe, do tanto que ele é aberto às novas experiências. E aí, com o passar do tempo, se esse traço permanecer, se a criança é muito aberta às novas experiências, ela é muito curiosa, ela quer saber de tudo, ela quer experimentar vários restaurantes, vários passeios. Já aquela criança que é mais fechada, ela quer comer sempre no mesmo lugar, não gosta muito de mudar de escola, prefere sempre os mesmos amigos. E aí, futuramente, de repente, o trabalho dela é melhor que seja um trabalho mais padronizado, porque ela não gosta muito de novidades. Entendi, tá? não é muito aventureira. E Não aí é tem a muito criança que é aventureira. mais aberta a novas experiências. Isso. Já é visto desde pequenininho. Desde pequenininho. E não é um traço 880. Você pensa aí, sei lá, de 0 a 100, é sempre um espectro, Sim. tá? O segundo traço, que é a letra C, é a consciousness, que é olha que maluco isso, quanto o bebê já nasce com uma conscienciosidade que é entrega de resultado. É aquela criancinha que ela quer fazer já as coisas certas, tá?
Na escola, eu costumo dizer que é fácil de ver. A criancinha, a professora fala assim, olha, pessoal, vai ter prova no dia 15 de janeiro, sei lá, 15 de... A criança já abre, já anota na agenda, já avisa os amiguinhos, você faz grupo comigo. É aquela que no dia 15 vai entregar o trabalho. Organizada. Organizada, já pronta para ter resultados positivos. O oposto é aquele que no dia 15 não sabe nem o que estão entregando na sala de aula. Olha, isso acontecia tanto comigo, doutora. Sério? Gente, sabe o que acontecia? A professora falava para a sala as coisas. Eu não sei se ela falava só uma vez na semana, o que era. Eu não prestava atenção e passava. Passava, nem sabia o que estava acontecendo. Mas você fez tal coisa? Não. Fez o quê? Eu acho que eu tinha alguma coisinha. Algum traçozinho de TDAH, né? Pode ser. Pode ser. Acontecia isso. Mas é genético. É genético? Sim. E aí, olha que coisa, né? É genético, mas essa criança vai sofrer. Porque tinha que saber a data. Então, elas falavam, mas que mundo que você vive? Isso. E meu irmão mais novo, coitado, meu Deus, ele era pior que eu. Ele vivia no mundo dele, assim, ele era pior ainda, mas a professora não entende, as professoras não entendiam nessa época. Parece que você tá fazendo de propósito, né? Exato. Tinha coisa assim que eu chegava em escola nova e elas não explicavam direito, eu tinha que ir pegando no dia a dia, e isso para uma criança que é meio distraída não é tão fácil, né? E aí eu levava altas broncas. Então, olha só, a gente tá falando, Giovana, de um traço que você não tinha culpa, porque a gente tá falando de você pequenininha, tá? É verdade. E já que você gosta de pensar sempre na formação da personalidade, do impacto que isso vai ter nas escolhas futuras de vida, tá? Até na psicopatia ou qualquer coisa, vamos pensar o que essa criança que não saiu no padrão que se esperava sofre numa sociedade, né? Com certeza. Pode ser que no máximo a gente pode chegar aí pelo menos numa baixa autoestima, porque ninguém vai virar para você e quer entender o seu contexto. Não, só vai dizer que você tá errada. Exato, é verdade. Mas isso tem como melhorar, porque assim, eu acho que eu levei tanta bronca ao longo da infância nesse colégio que eu estudava, que ele era bem puxado mesmo, um colégio ótimo, assim. Mas as professoras ainda não tinham tanto conhecimento nessa parte, enfim, nem culpo elas por isso, mas eu percebi que com o tempo eu fui ficando muito mais atenta, tomando mais cuidado, porém, no CrossFit era outra coisa que acontecia comigo. O professor, quando ele ia explicar a aula, minha mente fugia, pá. E eu falava, olha, e isso faz pouco tempo, faz o quê? 2 anos que eu fazia CrossFit. E assim, eu falava, eu vou prestar atenção. Dessa vez, nessa aula, eu vou prestar atenção, não vou perder nenhum detalhe da aula. Quando ele ia explicar a aula, porque no CrossFit é assim, né? Ele explica a aula inteira no começo. Quando ele começava a explicar, eu pensava em outra coisa. Aí quando eu voltava, ele já tinha explicado tudo. Eu chegava pra ele e falava, meu, eu pensei em outra coisa. E o professor dava risada, ele nem tava pensando em outra coisa enquanto você estava explicando. E é sem querer. Sem querer. É um negócio muito rápido, que sua mente vai, quando você volta, você fala, ih, perdi. Sim. Desse jeito. E provavelmente, tudo isso que eu tô falando de traço genético, pode escrever aqui, esse podcast vai ficar marcado. Daqui a algum tempo, as pessoas vão saber o que é geneticamente. Por que acontece isso? No caso, se for um TDAH, tá? A gente já sabe que tem um déficit de dopamina, e a dopamina é o que faz a manutenção da atenção. Então, a gente está falando de uma característica associada a um distúrbio neuroquímico. Ou nem seria um distúrbio, seria um funcionamento. Tá? Eu não vou falar distúrbio porque a gente chama de distúrbio, né? A gente fala de um transtorno, né? Sim. Mas olha, eu tô sendo diagnosticada neste momento, tá, gente? Mas olha só, mas não é que coisa maluca, né? A gente chama de transtorno, tá? Se for um transtorno, porque tem uma baixa de dopamina e talvez você não consiga fazer manutenção de atenção, pode ser, mas muito provavelmente você deve ter características de criatividade, de coisas que são melhores do que a população em geral, mas ninguém está atento a isso para te dar uma qualidade. Entendi. Então você fica só com o defeito. Sim. Você não presta atenção, mas ninguém vira para você e fala:
você não presta atenção, mas quando tem que criar algo, você é assim, né? Às vezes não é seu forte a atenção, mas o seu forte é alguma outra coisa. Sim, no meu irmão, no caso, que eu vejo, coitado do Lucas, ele é tão citado nesse podcast, mas assim, em mim eu não consigo ver esse hiperfoco, no que eu tenho o hiperfoco, talvez em casos criminais, que é um negócio que eu me interesso muito, eu paro tudo para ver, e quando eu tô pesquisando casos pro meu canal, o mundo se desliga e eu fico no roteiro até terminar. Pode ser isso? Pode ser isso. Agora, no Lucas, o que eu via? Ele tinha isso muito mais acentuado, meu irmão do meio. E ele tinha ele conseguiu criar um hiperfoco no que ele faz na carreira dele, que é em análise de sistemas. E no colégio, Caramba. ele tinha muita dificuldade no colégio, muito porque ele não conseguia focar. E não é porque ele não era inteligente, ele é extremamente inteligente. Mas ele não focava na aula, ele vivia no mundo dele ali. E aí. Aquelas assim, alguém assim? Seu pai e sua mãe, alguém assim? Meu pai, eu acho que é mais o meu pai. É. Eu acho que é mais o meu pai, esse Porque ponto de ser mais se for desligado. TDAH, você pode subir que tem alguém também. Será? Mas eu vejo isso muito mais acentuado na gente. Mas meu pai, eu acho ele um pouco mais... Minha mãe é ligada em tudo. Nossa, em tudo, em tudo. Agora, no Lucas, eu vejo que ele tinha essa dificuldade enorme no colégio. Todo mundo achava, meu Deus... Mas no trabalho dele, que é com análise de sistemas, ele é excelente. Então, assim... Até tem essa questão do hiperfoco. Eu não sei se no TDAH tem isso. Tem o hiperfoco. Tem hiperfoco. Tem? Ah, então, talvez seja isso. E na academia também. Ele é uma pessoa focada na academia e no trabalho dele. É assim. E aí, só o que interessa a ele, que ele consegue prestar atenção e ir bem, né? É. Mas voltando aí na formação então, da personalidade. Então, a gente fez a letra O e a letra C, tá? E na letra C... abre caminhos para a gente discutir sobre o TDAH. Então, o TDAH não é alguém com baixa... De repente, é uma probabilidade de ser uma pessoa com baixa conscienciosidade, mas não porque quer. Sim. Ninguém tem baixa entrega de resultado de bebezinho porque quer. Sim, com certeza. Né? A letra E, que é do Ocean, a letra E é de extroversão. Tá? Olha só, uma característica. Então, o bebê ou ele nasce mais introvertido ou, num espectro, ele nasce extrovertido. Mas o que é esse conceito dentro do Big Five? O extrovertido é aquele que recarrega a sua energia estando com pessoas. Entendi. Tá? E o introvertido, ele recarrega a sua energia quando ele está sozinho. Então, ele pode sair num restaurante, encontrar os amigos, mas ele cansa. A bateria social dele cansa. É pequenininha a bateria social, né? Ele precisa passar o final de semana assistindo o seu podcast depois e o meu. Muito bom. Sozinho para ele recarregar, tá? E o extrovertido, ele precisa sair. Ele fica já no final de semana falando de onde a gente vai, com quem que a gente vai, quem que a gente vai encontrar, porque ele precisa, né? E aí, às vezes, esses dois se casam, né? Um extrovertido casa com introvertido e aí dá o problema de alguém quer ficar no sofá e o outro quer sair para passear. Sim, isso acontece, verdade. Acontece. Então... Mas assim, eu vi até você falando que muita gente acha que é defeito. Por exemplo, o introvertido quer se tornar uma pessoa extrovertida. E é complicado, né? Quando você nasceu dessa forma. Isso. Porque tem coisa que a gente sente que a gente não escolhe. A maioria das coisas que a gente sente, a gente não escolhe, né? Acho que 100%. Sim. E se você sente vontade de ficar sozinho, como que você vai controlar isso, né? Se transformar numa pessoa extrovertida? Não, então, é isso mesmo que você viu no Reels meus. Eu falo que muitos pacientes me procuram. E aí, quando eu falo assim, tá, vamos pensar aí o que você quer mudar. Ah, eu quero ser mais extrovertido, eu quero ter mais amigos. Aí depois eu faço aplicação de um teste e eu vejo que é uma pessoa introvertida, de característica. E assim, desde que nasceu. Sim. É aquela que você entra no elevador, ele tá lá, ele vai para trás da perna da mãe. Sim, sim. Né? E o outro tá lá conversando, extrovertido. Mas por que isso, Giovana? Porque, de novo, a nossa sociedade quer o quê? Quer um extrovertido, né? Que é muito mais fácil, né? Você entrar nos lugares sem extrovertido. Trabalhar, vender. É verdade. Fazer um podcast, fazer um perfil no Instagram, né? Sim. Então, é cobrado. E depois a gente pode até fazer uma reflexão sobre esse herói que todo mundo busca ser, tá? Existe um perfil heróico que eu posso descrever exatamente para você e que faz todo mundo que tá assistindo a gente sofrer.
Tá. Todo mundo. Legal. Me lembra do herói, tá? Eu vou até anotar aqui pra não esquecer. Anota aí, anota aí. Eu tô fazendo terapia aqui, não é podcast não, tá? Eu tô fazendo uma sessão terapêutica Pronto, aqui. você tá? Aí, ó, de 0 a 100, 0 sendo totalmente introvertido e 100 totalmente extrovertido, dá uma nota pra você. Eu acho que eu fico um pouco no meio do caminho. Eu acho que eu sou mais pra introvertida, assim. Eu não canso tanto de ficar perto, de ficar sair e pessoas. tal. Mas eu tenho um limite também. Chega um momento que eu quero ficar em casa, que eu quero assistir minha série sossegada. Isso. Tem coisa que eu gosto, inclusive, de assistir sozinha. Determinadas coisas, nem com o marido. Sabe quando você tem o seu rolê? Você tem o seu negocinho ali? Tipo, ler um livro, assistir determinada série. Porque sabe também que a pessoa às vezes não gosta. A sua resposta foi muito boa, porque em geral as pessoas perguntam isso. Aí você gosta de sair, mas também gosta de ficar sozinho. Tá respondido. Significa que você tá mais no meio do caminho e tá tudo certo. E pode ser que a gente mude com o tempo, embora seja genético, a gente vai falar de outras coisas que nos modificam. Sim, né? A idade, né, é uma coisa que modifica. Eu percebi muito, porque quando eu era adolescente era uma sede de sair, de conhecer, de não sei o quê. Depois que eu fiquei um pouquinho mais velha, fiquei com, acho que de 28 pra frente, assim, eu quis muito mais ficar em casa, não tenho tanta graça. Ainda mais se for show, balada, nossa, nem me chama. Não, aí, só se tiver um lugar pra sentar, um lugar pra comer. Exatamente, se não tiver lugarzinho pra comer, pra sentar, eu vou embora. Não fico. Então essa é a letra E, aí a gente tem a letra A, que é o grau de novo, amabilidade no bebezinho. Amável, é um bebê amável, é um bebê que logo consegue perceber o outro e se importar com o outro. Então, primeira reunião de escola da minha filha, ela tinha 2 aninhos, tá? Eu recebi o feedback da professora assim, olha, a única coisa que a gente se preocupa com ela é que ela não consegue comer o lanchinho dela antes de saber se está todo mundo servido. E ela fica, falta o suco dele, aí ele não comeu o bolo, né? É uma atenção ao cuidado com o outro. Sim. E tudo bem, poderia ser meu isso, sabe? Poderia ser que ela tivesse aprendido comigo, mas era muito pequenininha. Ainda assim poderia ser. Mas depois veio minha segunda filha para mostrar que são características mesmo de cada um. Essa era a característica da minha filha. Sim. Que inclusive está prestando para ser psicóloga, então acho que ela está no lugar certo, né? Sim, com certeza. Amabilidade, aí você poderia dizer assim, então ser amável, que fofo, né? Que coisa boa, mais ou menos. Porque se você for muito amável, 100% amável, você não consegue falar não para os outros. Nossa, eu conheço gente assim. Não você é? acaba se deixando em segundo lugar. Tanto que sua filha ficava sem comer enquanto Isso. ela ficava em segundo Em lugar. segundo lugar. Às vezes o recreio já acabou e você tá procurando quem comeu e quem não comeu, né? Sim. Agora, para você que gosta do mundo de crime, vamos pro outro lado. O oposto da amabilidade é a combatividade. Quanto mais combativo você for, vamos dizer uma pessoa 0 amável. Significa, a minha opinião é a que vale. Sim. Dane-se o que você pensa. Isso é o 0. Sim. E isso você pode ver numa sala de aula, por exemplo. Tudo bem, vamos pôr a questão da adolescência, tá? Nada é tão 1 mais 1 igual a 2 na nossa mente. Mas imagina um professor dando aula, a sala tá barulhenta e o professor para e cruza o braço e espera o silêncio. O amável vai falar, pessoal, fica quieto, ó o professor, coitado dele. O combativo, tá nem aí, entendeu? Ele tá de costas pro professor e dane-se você, porque o que importa é o que eu quero fazer. E aí, nesse caso, teria uma característica de... Não é de psicopatia, seria de narcisismo? Isso, poderia ser. Poderia ser, assim, uma característica, como você disse, tá? Se a gente for pegar o narcisista, ele pode ser, dentro do traço do Big Five, a questão de amabilidade tá lá embaixo. Sabe assim, que você fica sintonizando? Né? Quando você pensa numa pessoa, numa personalidade, você põe
Como se fosse, né? Empurra para lá na amabilidade, ou empurra para cá, empurra para lá de extrovertido. Aí você consegue, nesses 5 traços, ver como que você é. E o último, chama, que é a letra N, é o neuroticismo. Ou seja, é um grau de instabilidade emocional. Existem bebês que nascem instáveis emocionalmente. O que acontece com ele? Todo mundo que vive um estresse, ou por exemplo, o que é um estresse para o bebê? Ele tá com fome, Ah, sim. tá? Ele tá com fome, ele tá com frio, é um estresse. Todo mundo que sofre um estresse reage ao estresse, ou seja, sai do eixo. Não tem problema sair do eixo. A questão é quanto tempo você demora para voltar ao eixo. Então, o bebê pode chorar, gritar, berrar, e a mãe pode ter chegou, tá lá com ele no braço e ele tá ainda naquele estado que é difícil acalmar, tá tipo, a mamãe já tá aqui e ele tá berrando. E o estável emocionalmente, quanto mais estável, ele reclama, ele vai chorar com a fome, mas a mãe acolheu, tá tudo certo, acabou. Que aí falam, ele é calminho, ele é bonzinho. Ele é calminho, ele só chora quando tá com sim. fome, ele só chora quando, né? E isso, o que é isso na vida adulta? Um exemplo, você perde um namorado que você gostava muito. Tem gente que tá 1 ano chorando, né? Ou seja, viveu um estresse, é difícil perder alguém que você ama, mas tem gente que não volta ao eixo, não volta. Sim, é verdade. Né? Fica naquele ciclo, né? Entra num ciclo vicioso de sofrimento. Sim, isso. Pode ter a ver com um dos pontos, pode ser o grau de neuroticismo, né? Em compensação, outra perdeu a mãe, né? E daí 2 meses depois ela tá triste? Ela pode estar triste, mas ela tá lá, ela já foi, já trabalhou, já deu um sorriso. Você fala, nossa, mas como assim? Tá sorrindo, né? Sim. Ela tá triste, mas ela consegue ela voltar pro eixo dela. Olha, e o que determina isso é também a... Genética. É genético isso. Essa parte eu tô falando de 50%, tá? 50% da nossa personalidade, tô dando um número porque quando Harvard fala, por exemplo, do nosso nível de felicidade, ele fala que a gente consegue, pra gente ter a manutenção da felicidade, 50% é genético, porque tem a ver com esses traços. 50%. 40% é o que a gente vai falar agora, né? Então, falamos do traço de personalidade. Quando a gente pensa, então, num psicopata, ou se você quiser pensar nos transtornos em geral, você provavelmente vai se deparar com esses traços, tá? Que a gente falou. Os outros 40% que Harvard fala é história de vida. Experiências. Aí, exato. Mas olha só, história de vida é algo que acontece aqui fora, certo? Então, minha mãe brigando com meu pai, eu chorando, ninguém vindo me acolher, sei lá, uma casa que não tem comida. Ou não, tô num ambiente que meus pais se dão bem, se eu choro, minha mãe chega, vou pra escola, uma escola feliz, né? Consegue me acolher. Enfim, vida. A vida acontecendo. Porque o bebezinho, ele não sabe nada dessa vida. Nada, nada. Ele veio pra cá, ele não sabe nada. Ele não sabe o que é fome, não sabe o que é amor, não sabe o que é borracha, não sabe o que é... Não sabe nada. E a vida vai ser apresentada pra ele. A vida vai ser apresentada por alguém. Sim. Não é? Pelo meio que ele vive, né? Sim. Então, nós já temos aí a vida em si, mas nunca é só a vida, é quem te apresenta essa vida, né? Como é sua mãe? Como ela te apresenta? Como ela cuida de você quando você chora? Quando você sujou a sua fralda? Quem cuida? Como cuida, né? Quando você acordou à noite, quem ia lá? Qual era o grau de amabilidade dessa pessoa para cuidar de você? Tudo, você vai observar esse mundo, mas esse mundo está vindo através de alguém. Sim. Olha como é importante o papel dos pais, inegável, Com né? certeza. Ou de alguém que faz o papel dos pais. Sim, claro. Quando eu falar pai, é sempre quem faz o papel dos pais, né? Sim. Da mãe. É muito importante esse ambiente, muito. Para que a criança vai
vá aprendendo coisas desse mundo e guardando isso como memória. Mas, você concorda que tinha uma parte genética que eu falei? Sim. Então, não é só a questão que a minha mãe vai me ensinar coisas, mas como eu vou aprender tem a ver com esse meu filtro genético. É um filtro que você já nasce e cada um vai receber de uma forma. Isso. Dentro de uma casa com 3 irmãos, por exemplo, como era o meu caso, cada um recebia de uma forma. Isso. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Exatamente. Se eu falar com você, com seu irmão e... Então, 2 irmãos? São 2 irmãos mais velhos, Se eu falar com os 3 filhos e perguntar sobre a sua mãe, cada um vai falar de uma mãe diferente, embora tenha sido a mesma, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Porque é o filtro nosso pessoal. Lógico, tem a história de vida que você veio no momento, da vida da sua mãe, cada um veio no seu momento, mas mesmo assim tem um filtro que é pessoal. E isso no caso de gêmeos também, né? Até Também. de gêmeos que vem junto e às vezes divide até o DNA, tudo, e mesmo assim cada um tem o seu jeito, né? É, cada um vem com o seu próprio tracinho. Exatamente, cada um com o seu traço. Com o seu filtro mesmo. Aí a gente tem toda essa história de vida que vai passar pelo meu filtro e vai ficar aqui dentro uma historinha de vida. Então a gente sabe que a realidade é diferente da minha realidade, né? Se eu falar o que eu acho sobre homens e você falar o que você acha sobre homens, são realidades diferentes. Sim, com certeza. Por conta da história de vida, por conta dos nossos filtros, né? E a hora que entra, aí que é uma coisa bem legal. Quando entra essa historinha dentro da nossa cabeça, tem um autor que eu gosto muito que chama Jeffrey Young. E ele conseguiu, Giovana, categorizar coisas, o seu aprendizado. Ele conseguiu dar nome. Por exemplo, se ele abrisse sua mente, se ele conseguisse abrir, ele ia dar 18 categorias de aprendizado da Giovana. Então, por exemplo, abriu sua mente, pegou o baú da privação emocional. Deixa eu ver aqui se a Giovana tem problema de se sentir amada. Giovana, você se sente amada? Você acha que que você tem apoio, que você é capaz de ser amada por alguém? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Então, se você tem essa sensação de que você é uma pessoa capaz de ser amada, que você é capaz de ter alguém para te orientar, para te acalmar na hora que você precisa, então o baú da privação emocional tá tudo bem, obrigado. Certo. Vamos abrir o baú aqui agora do abandono. Temas sobre abandono. Giovana acha que vai ser abandonada, que no fundo a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu não tomar cuidado meu marido vai embora, porque as pessoas abandonam. Existe esse tipo de pensamento? Não. Fecha o baú, tá tudo certo, isso aqui não atrapalha. E assim, ele conseguiu categorizar 18 temas, tá? Olha que legal. Tem então privação emocional, abandono, o quanto você sente que você consegue realizar as coisas, o quanto você se sente ou não fracassada. Vamos abrir o baú. Ai, acho que fracassei mais do que as pessoas, nada do que eu faço é tão bom quanto o que os outros fazem. Ah, não, acho que... Para quem tem traços de TDAH, por exemplo, e sofreu na escola, às vezes você abre um baú de fracasso. Sim, verdade. Pode aparecer. Pode, é verdade. Ai, não sou boa o suficiente, as pessoas são melhores que eu. Pode acontecer um baúzinho ficar bagunçado. Então você abre e sai umas frases dessas, assim. Sei. Não sou boa o suficiente. Mas é uma pessoa que teria esse problema aí de não se achar boa o suficiente. Ela buscaria por um perfeccionismo? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. Temos esses 18 pilares, tá? Que são 18 temas. A gente pegou um que é bem comum e que quase todo mundo sente em casa. Não sou boa o suficiente. Com ou sem TDAH, quase todos vocês. Já deixa no comentário aqui se você acha que você não se sente bom o suficiente, pra gente ver a quantidade de gente que é muita e nem tem TDAH. Sim, ainda mais hoje em dia que tem muita comparação, né? Nas redes sociais. E muita gente vendendo a vida perfeita que não existe, né? É sobre isso que é o herói que eu ia falar. Muito bom.
E aí você perguntou, então essa pessoa pode buscar o perfeccionismo? Para cada baú bagunçado, que eu chamo, tá? Abrir o baú do não me sinto boa o suficiente, tá? Não sou boa o suficiente, os outros são melhor que eu tenho... Na verdade, tem um outro baú que chama defectividade, que é de defeito, achar que eu tenho um defeito. Ah, tá. Esse é o baú que tá mais ligado a não me sinto boa o suficiente. Abrimos o baú, maior bagunça. A pessoa nunca faço nada direito, sempre paro as coisas no meio. É assim, tá lá sempre se xingando, né? Não estudei suficiente, não sou magra o suficiente, não sei fazer nada direito, sei lá, vai por aí, Sim, tá? A gente fala que existem 3 estilos de enfrentamento, que aí, se você quiser, você leva esse assunto para o seu entendimento, que você estudou muito mais do que eu sobre psicopatia, tá? Então, vê se essa informação é importante para você. Para cada baú bagunçado, e todo mundo tem um baú bagunçado, pelo menos assim, em geral eu aplico esse questionário em todos os meus pacientes para ver quantos dos 18 baús estão bagunçados. Em geral, as pessoas têm entre 3 e 5 baús bagunçadinhos. Então, ou ela tem medo de abandono, ou ela não se acha boa o suficiente, ou ela é rígida com ela, ou ela é autopunitiva, ou ela não tem disciplina suficiente, e aí vai. Aí nós temos, esses são os baús, 3 estilos de enfrentar isso. Assim como na natureza, quando aparece um leão, a gente aciona o nosso sistema de luta e fuga. A gente ou luta com o leão para matá-lo, ou foge dele para não morrer, ou finge de morto para passar despercebido. No enfrentamento mental é a mesma coisa. Então, quando abre o baú, tá? De repente você está numa reunião e você recebeu uma crítica. E você tem bem o baú do defeito bagunçado. Então, abriu o baú ali. Sabe aquelas frases, não sou boa o suficiente? Sei. Abriu tudo. Aquilo é um leão para você. Certo. Você tem 3 formas de lidar com o seu leão. Ou você luta com ele, ou você foge ou finge de morta. Na psicologia, nós falamos. Quando você foge, você está evitando. E não tá resolvendo o problema, Exato. né? Então, eu não vou mais em reunião. Talvez seja melhor eu mudar de emprego. Talvez seja melhor não fazer essa palestra, porque eu não sei se eu vou ser boa. Eu queria fazer um podcast, mas talvez isso não seja para mim. É, né? Verdade. Tem muita gente que não tem coragem de colocar o rosto na internet. Isso. E às vezes as pessoas têm tantas coisas para, né, compartilhar, compartilhar com as pessoas e tudo. E às vezes não tem coragem, porque não se acha boa o suficiente. Isso. Por quê? Porque ela pensa que ela não é boa e vão descobrir que ela não é boa. Exatamente. Então eu que não vou me expor, Deus me livre, vou embora, né? É isso mesmo. Isso é evitação, né? A gente tem o finge de morto. O finge de morto mental seria assim, eu não sou boa mesmo o suficiente, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Então eu posso casar com alguém que me maltrata, por exemplo, e falar, não tem nada que eu possa fazer, ele tá certo. Não é que ela pensa isso, pode ser inconsciente, tá? Mas ela pode aceitar a condição, porque já que ela não é boa o suficiente, ainda bem que alguém aceitou ela, né? Nossa. Tem que dar graças a Deus. Não, eu ter um homem que cuide de mim, eu não sou boa o suficiente para isso. Então eu aceito. Aceita as migalhas, né? Aceita a migalha, porque não tem nada que eu possa fazer. Finge de morto seria resignação. Sim. Tá? E a luta, nesse caso, eu tô falando todos os 3 mecanismos que não são bons, tá? Porque daí a gente pode pensar num bom. A outra seria a hipercompensação. Então, assim, eu não me sinto boa, mas eu vou fazer de tudo para ser a melhor. Aí que entra o que você falou, busca o perfeccionismo. A busca do perfeccionismo pode ser o medo de que apareça os seus defeitos. Sim. Então eu faço tudo perfeito e nunca tá bom o suficiente. Aí tem que ser a perfeição, perfeição, perfeição. A pessoa fica sobrecarregada com o próprio, né, o próprio peso que ela mesma coloca. Isso. Porque ela tá escondendo o defeito dela na perfeição, né? Então tem esse mecanismo de hipercompensação. E hoje mesmo uma paciente falou assim para mim, tá, e qual que é então o modelo saudável de
de viver é lutar, fugir, fingir de morto. Falei, nenhum desses 3 que a gente falou. Não é nem a hipercompensação, nem a evitação e nem a resignação. É sempre a luta, sim. Não existe nada que a gente vai superar se não for lutando. Sim. Né? Por exemplo, você tem um medo de cachorro, fugir do cachorro não vai te ajudar a parar de ter medo. É verdade. E se você tem medo de você não ser boa, fugir da situação também não vai te ajudar. Então, evitar não funciona. O único mecanismo é de luta. Mas essa luta é o enfrentamento sem precisar hipercompensar. Então, assim, eu não acho que eu sou boa o suficiente para dar uma palestra. Mas eu vou me esforçar e vou dar o meu melhor. E o que tiver de crítica ou de coisa ruim, eu vou aprender e vou fazer. É expor. E é muito difícil. Mas é o único jeito para você vencer a si mesma. Não tem outro, infelizmente. Daqui a pouco pode ser que tenha, mas não tem. Sim, com certeza. Né? Pode ser que tenha a inteligência artificial futura, né? O Neuralink, acho que chama do Elon Musk, que você vai pôr um chip na cabeça. Ai, que horror, Deus me livre. Já tá acontecendo. Ai, sério? Sim, pra que colocar, enfiar chip na cabeça? Pra tentar... Para o chip aprender como funciona, porque tudo isso que eu tô te falando, tá? Vamos pensar assim, o que é o pensamento de eu não sou boa o suficiente? O que é isso? Eu falei de baú, né? É um baúzinho. Agora, baú, não existe baú dentro da nossa mente. Então, vamos pensar o que é isso do ponto de vista neurológico. Ok. Significa que lá no passado, por algum motivo dos acontecimentos, você aprendeu que você não é boa o suficiente. Você teve essa conclusão, tá? Assim, eu posso comer esse dadinho aqui, pus na minha boca, e primeira vez na vida. Comi e falei, nossa, isso é muito bom. Nós quero mais. Então, eu formei uma memória. Essa memória, ela tem cara de dadinho, tem o nome de dadinho, tem o sabor de dadinho. Meu cérebro, ele guardou todas as informações de sabor, de textura, tá tudo guardadinho. Toda vez que eu olhar um dadinho, eu não preciso nem comer, porque a minha mente é capaz de olhar e a informação do sabor, da cor, de não sei o quê, mas, nossa, que delícia, que era a minha conclusão, faz lá dentro, né? São neurônios, né? Neurônio do que eu vi, do que eu senti, da lembrança do ser gostoso. Tudo isso são vários neurônios que disparam juntos. Então, toda vez que eu olhar um dadinho, dispara tudo de novo, a lembrança. Certo. Tá? É como se fosse uma rede que... Isso é um aprendizado. Certo. Tá? O aprendizado, ele fica marcado dentro da gente toda vez que a gente vive algo repetidas vezes ou uma única vez, mas muito intenso. Você foi assaltada na Rua Augusta e aquilo te pôs em risco. Foi uma única vez. Pá! Grudou lá dentro de você essa informação. Então, toda vez que você está andando na Augusta, tá, Augusta, roubo, era de noite, perigo, já grudou, já acionou todos os neurônios e você já tem adrenalina como se você estivesse vivendo o assalto de novo. É um trauma. É um trauma. Mas é uma memória. Entendi. Assim como o dadinho é uma memória. Sim. Assim como achar que eu não sou boa o suficiente porque eu tive repetidas informações na minha cabeça de que aquilo que eu não sou boa o suficiente, ou uma única como um trauma, eu fui lá, dei uma palestra, a professora falou, que coisa horrorosa. Aquilo todo mundo vaiou, 100 pessoas. Todo mundo vaiou. E aí você saiu de lá com essa informação dentro da sua cabeça. Sim. Né? Então, convencida de que isso é verdade absoluta. Isso. E o que é isso? Uma marca neurológica. Entendi. E aí, o que a Neuralink está fazendo, tá? O Neuralink, acho que é isso. O Musk, ele está colocando um chip, ainda ele pôs em animal. Ai, tadinho dos bichos. Ele colocou em macaco, né? E olha que maluco. A primeira grande vitória dele, os macacos, eles estavam de frente para um computador com um joystick na mão de jogo
e um canudinho com suco de vitamina de banana na boca, tá? Então ele aprendeu a jogar um jogo bem simples, tá? Finge que o jogo é assim, ó, se você acertar aqui dentro, você ganha um suquinho, tá? Aí o macaquinho jogou aqui fora, não ganhou. Aí ele jogou aqui, aí não ganhou. Ele jogou, ganhou. Ganhou suquinho. Com o tempo, ele já entendeu que é pra jogar aqui dentro. Sim. Tá? Então, ficou uma memória, portanto, ficou uma marca neurológica lá, tudo bem? Certo. O chip tá olhando todo esse funcionamento e percebeu já como funciona a mente dele ali. Já gravou, já recebeu essas informações. É como se fosse a gente olhando dentro do cérebro, tá? O chip tá fazendo isso. Depois de um tempo, os pesquisadores tiraram o joystick do computador, tá? Assim, então, ele estava mexendo só porque ele estava mexendo. Ele não sabia que estava desligado. Então, teoricamente, ele não estava mexendo nada. Ele só estava olhando e sabendo que ele tinha que jogar o dadinho aqui dentro. Nossa. Tá? Só com a força do pensamento, ele ganhava suco. Entendi. Porque o chip já tinha entendido que ele tinha pensado certo. Olha, meu Deus. Você entendeu? Entendi. Então, que loucura. Por que o Elon Musk está fazendo isso? Porque futuramente ele quer ver se ele consegue entender tanto como funciona esses caminhos neurológicos para um tetraplégico, por exemplo, poder pensar em mexer a perna e conseguir mexer a perna mesmo sem ter o joystick, que seria a ligação neurológica, né? Porque se ele rompeu a medula, teria que conseguir por um outro caminho, né? Mexer a perna não seria o caso, né? Porque não vai conseguir. Na pesquisa dele, o que ele quer é que a pessoa tetraplégica que não mexa nada, ele consiga olhar para o computador, aí sim, pensar numa palavra, certo, e a palavra aparecer ali, sem ele precisar digitar, porque ele não vai conseguir digitar. Ah, isso é legal. Mas se ele pensou num A, o chip sabe o que é o A dentro da cabeça dele e, portanto, vai conseguir escrever a palavra, entende? Nossa, bem moderno. Futuramente, talvez ele consiga fazer coisas melhores, como eu viajei aqui, que seria mexer a uma parte do corpo. Mas no caso é só conversar com o computador, Sim. integrar o seu cérebro ao computador. Nossa, é bem legal isso, bem revolucionário. Bem revolucionário. Caramba. E aí, agora vamos falar da questão do herói. Vamos. Que você falou. Então, que daí a gente pode pensar também sobre o que está acontecendo com as pessoas, né? Tudo isso que eu te falei, então assim, o sofrimento humano deriva, tá? A gente falou, primeiro deixa eu terminar, a personalidade então se formou com a parte genética que a gente falou, a história de vida e a formação desses baús, Sim. Tá? Esses baús estão bagunçados e isso que vai direcionar como vai sua vida. Só que a gente não dá para descontextualizar de 2024 e tudo que está acontecendo aqui fora, né? Não somos seres alienados, a gente vive numa cultura e essa cultura também impacta na gente. Sim. Né? E olhando para os meus pacientes e vendo que está todo mundo, não me sinto bom o suficiente, eu poderia pensar que está todo mundo com o mesmo baú bagunçado. Mas é muita coincidência todo mundo ter o mesmo baú bagunçado. Então eu pensei, tem mais coisas acontecendo aí. Não é só eu com meus pais, a minha família. Não, tem alguma coisa que está extrapolando. Alguma coisa social acontecendo, certo? Sim, que está impactando inúmeras pessoas, né? Não é? Né? Tá aumentando o número de suicídio, tá aumentando o número de depressão, aumentando o número de ansiedade. Então tem alguma coisa social, não é só familiar ali, né, do seu núcleo. E aí tem um autor que chama Bihu, sei lá, é um nome chinês aí, não sei o nome, mas que ele escreveu Sociedade do Cansaço, tá? Certo. Bicho Han, acho que é isso, sei lá, é um nome difícil. Mas o importante é que ele escreveu esse livro. E nesse livro, ele fala uma coisa, ele faz um estudo social e ele fala uma coisa muito legal. Até um tempo atrás, Giovana, quantos anos têm seus pais? Minha mãe tem 59, meu pai tem 60, acho que é isso. Tá. Eles pegaram uma sociedade, como meus pais, que são mais velhos, né, de 70 e poucos anos, eles pegaram uma sociedade que era bem paternalista. Então, na nossa casa,
a gente tem os pais mandando nas crianças. Sim. Né? Era assim lá na época dos nossos pais. Uma criança virava. Seus pais nunca viraram para os seus avós. Ei, eu não quero fazer isso. Vai comer o que tem, é isso aí que tem. Sim. É assim, tá? Era bem paternalista. Só que não era só dentro de casa. As empresas eram assim também. Né? O seu chefe ditava o que você ia fazer. Assim, eu não quero porque eu quero que seja modelo híbrido. Não existia isso. Não, né? É verdade. Aqui eu mando e você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não é? A gente aprendeu isso. Então, qual que era o caminho para você ter sucesso? Você tinha que ir lá entrar como office boy, trabalhar que nem um condenado, até puxar saco dos seus chefes, para um dia, quem sabe, você ser diretor da empresa. Sim. Né? Então, o sonho das pessoas era trabalhar em banco para fazer carreira. É verdade, tinha isso, não né? é? Nossa, trabalha em banco, entrou como office boy, que hoje tá 30 anos. Era assim, nossa, parabéns. Essa é a sociedade que tinha paternalista, assim, bem eu mando e você obedece. O que tá acontecendo, né, nessa nossa sociedade atual agora, é que não é assim que funciona, né? A gente já percebeu. E é uma sociedade em que diz para você que você pode tudo. Você pode tudo, Giovana. Né? Tudo depende de você, não depende mais de um chefe. Então, os livros são assim, seja foda, o livro, como persuadir, como fazer 7 dígitos em não sei quantos dias, né? É verdade. Tudo para você aprender a se dar muito bem na vida, porque tudo depende de você. E se isso parece libertador, de um lado, porque você diz, caramba, antes eu só ia crescer na vida se meu chefe me desse a oportunidade. Hoje eu cresço se eu quiser. Sim, só que mais ou menos, né? E aí, nesse lugar, né, que meio que colocaram em você um chip, e hoje você, o chefe, é a sua própria cabeça. É verdade. Que se cobra aí vamos lá, de ser perfeita e de dar tudo certo. O que é ser perfeito? Então, só para dar uma pausa e fazer uma historinha aqui. Atendi uma paciente hoje que falou para mim que ela não se sente, não queria ir na festa da empresa do marido. Porque ela é tímida. Nossa. Né? Isso é uma das coisas. E por outro motivo. E o outro motivo é porque o que as pessoas vão descobrir se você for? Eu não quero porque eu não sei falar. As pessoas vão falar de outros assuntos. Eu tenho medo de não acompanhar a conversa. E isso diz o que sobre você? Diz que eu não sou boa. Olha. Né? Então tá. Eu falei, você não é boa comparada a quem? O que é ser boa? Aí ela parou. Aí ela falou, nossa, eu não sei. Eu falei, a sua tarefa agora é escrever o que é ser boa. Tá? A gente não sabe com o que a gente está se comparando. Mas eu sei com o que a gente está se comparando. E eu vou falar. É o seguinte, existe dentro de cada um de nós um herói imaginário, que é o que venderam pra gente. Esse herói acorda às 5 da manhã. Reza, agradece, medita, come bem, ele treina, entra numa banheira de gelo para aumentar a dopamina, né? Faz maratona, não é? Ele corre. Que mais? Fala aí tudo que a internet ensina que você tem que fazer. E não se atrasa. Não se atrasa. Mesmo morando em São Paulo. Isso. Tem uma família feliz. Essa pessoa é feliz. Não tem celulite, lógico que não. É jovem, né? Então, o que a gente vê na internet? A gente só vê pessoas felizes, viajando com dinheiro, jovem, lindas, sempre numa pose maravilhosa, famílias felizes, né? Que acordam às 5 da manhã, e que fazem... É tudo isso. É tudo isso que você não é. E aí, você em casa, que não acorda às 5 da manhã, né? Que começa a academia e para, porque você não tem disciplina. Embora falaram pra você que você tem que ter disciplina, tudo depende de você. Cadê sua força de vontade? Aí você fala, não, vamos lá. Aí você se inscreve de novo e não vai de novo, né? Então, você não treina, você não faz maratona, você não lê livro.
Nossa, é Nossa, tá verdade. todo mundo lendo, só você que não tá lendo o livro, né? Você não estuda o suficiente, você come mal, só você que come mal, porque a dieta dos seus amigos é sempre maravilhosa. O prato que eles comem, ninguém tira foto do McDonald's, mas do prato com salada, ovos, todo mundo. Então, esse mundo, esse herói imaginário, é esse que eu tô falando. É verdade. E isso detona a gente. Detona mesmo. Você tá atrasada em tudo. Você não lê o livro, você tá atrasada, né? E aí uma pessoa que, por exemplo, eu conheço vários pacientes que têm traços de TDAH ou têm TDAH que odeiam ler, que sofrem para ler, mas que estão se cobrando porque tinha que estar lendo. Só porque o fulaninho tá lendo Só e tá porque mostrando fulaninho lá tá nos lendo. stories. Posso que ler só a parte de trás do livro e coloca lá no stories. Ou assim, né? O que eu vejo? Todo mundo posta o dia que começou a dieta, mas nunca que parou 3 dias depois. É verdade. Ninguém posta falha. Não, tira foto do treino, mas não tira foto do sofá no dia que não quis ir treinar. É isso mesmo. Né? E teve uma coisa muito legal que aconteceu, que eu sugiro para todos vocês fazerem, que é terapêutico, porque na cabeça de vocês, todos são muito perfeitos, né? Então, um dia assim, num domingo, num sábado, vai num metrô, ou vai no aeroporto, ou vai para um parque onde tem bastante pessoa, no shopping, muitas pessoas, senta e olha para o lado. Você vai ver como o mundo é muito mais normal do que você está achando. Porque aquelas pessoas maravilhosas, perfeitas, sem nenhuma ruga, elas não existem. Porque no dia a dia, os cabelos estão bagunçados, as pernas estão sem raspar, existe estria, celulite. E, tipo, esse é o mundo real que a gente perdeu quando a gente entrou na internet e esqueceu de olhar para fora, Giovana. É verdade. A gente esqueceu de olhar para fora. E agora eu vejo essa geração que tá vindo aí, deve ser muito ruim. Porque, assim, eu peguei uma fase que não tinha tanta rede social, assim. Começou acho que a próxima geração depois de mim pegou muito mais forte essa questão de ter a vida perfeita. Desde o começo, né? Então. E eu vejo que tem muitas pessoas que monetizam em cima disso. Uma vida que não tem como você levar. Eu seguia uma menina que ela falava assim, acorda às 5 da manhã e toma banho gelado. Eu falava, gente, isso pra mim é tortura. Exato. Deus me livre. Se eu fizer isso, eu fico doente, pego o pneu, eu morro. Não, isso aqui não. Eu falava pro meu marido, eu duvido que ela faça isso. Que ela pegue numa manhã gelada, sai debaixo do edredom quente dela e se enfia embaixo do chuveiro gelado. E fica mandando as pessoas fazerem porque é maravilhoso, gente. E vou te falar, maravilhoso, porque inventaram isso, né? Porque os estudos sobre sono falam que você precisa de 8 horas. Então, você vai pegar uma pessoa que foi dormir às 11 da noite e vai falar que a saúde para ela acordar às 5 da manhã é só na sua cabeça. Sim, é verdade. É melhor que ela acorde às 7 e não reze nada e não agradeça nada e acordou às 7. Ela vai ser muito melhor com a vida dela, vai conseguir ter mais gratidão do que alguém que acordou com raiva às 5 da manhã. É verdade, já acorda estressado, né? Já acorda se cobrando, né? Sim. E esse são os heróis criados de hoje em dia. E aí eu falei desse herói porque tá no nosso imaginário. Tá no meu, tá no seu, tá no de todo mundo. Por isso que a gente tem uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa. É verdade. E aí eu falo o quê? Que a gente tem aí os pacientes agora ansiosos. Quem são os ansiosos? Os que tinham que estar fazendo isso. Eu tinha que estar acordando cedo, né? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que comer melhor, eu tenho, né? Então tá correndo atrás desse herói. São os ansiosos, tá? O ansioso, então, ele tá em busca desse ideal. Quem são os depressivos? Eu nunca vou ser esse herói. Ele já entrou nesse lugar, sabe? Sim. Ele olha e fala, nossa, nunca vou conseguir isso. Sei. Então, a gente tá quase dividindo o mundo entre os ansiosos que estão atrás desse modelo e os deprimidos que já falaram, meu Deus, eu não vou aguentar ser isso aí, não tem como ser. Né? E lógico, né? Não é todo mundo ansioso ou deprimido. Tô falando de transtorno mesmo, né? Nós somos já o país mais ansioso do mundo
E o mais depressivo na América Latina, mas relacionado ao mundo, somos o 5º mais depressivo. Nossa, é bastante coisa. O Brasil. Brasilzão. Logo o Brasil, né? Pois O é. povo gosta de carnaval, né? O país tropical. Mas Não tem era tudo pra isso por ser trás, assim, né? Tá tudo isso acontecendo por trás. Nossa, que coisa. Imagina aqui em São Paulo, né? Que é uma loucura. Deus me livre. Isso. Você sai na rua, você já sai com raiva. E aí a gente pode pegar são essas pessoas que estão por aí, né? Então aumentou o número de transtorno. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre qual é o impacto que isso tem no dia a dia. São pessoas infelizes, não se sentem... são infelizes com elas mesmas, tá? Não consegue ficar satisfeita nunca. Não consegue ficar satisfeita internamente. E imagina você todo dia se deparar com alguém falando, porque fala indiretamente pra você, que você é um erro na sociedade, porque tá todo mundo acordando às 5 da manhã, só você que não tá. Tá todo mundo fazendo academia, só você que não tá. Porque é essa mensagem que você acha que é a verdadeira. Exato. Que tá todo mundo fazendo menos você, então você é um erro. Sim, verdade. E isso dá o quê? Tristeza. Ansiedade. Depende da pessoa, pode dar raiva. Pode, verdade. Uma pessoa mais agressiva, né? Pode. Sente uma revolta. Pode receber uma revolta com ela. Como ela vai lidar com isso? Não sei. Pode ser que ela bata em alguém. Pode. Pode ser que ela agrida em casa, ela nem percebe. Por que tá aumentando o número de violência doméstica? Ué, não dá pra desconectar dessa história que a gente tá contando. Né? Era só um bebezinho com as suas características. Caiu numa sociedade, criou os baús. Caiu nessa sociedade que te cobra pra ser perfeito e você não é, né? E mais uns temperinhos, porque não é só isso, né? Porque você sai na rua e, enfim, a gente é bombardeado com trânsito, com violência. Então, isso vai dando os temperos de quem que a gente vai se tornar. Sim, com certeza. E eu tinha até separado uma pergunta aqui, porque tem muitos crimes que a fúria é o principal gatilho, né? Ou então uma forte emoção no caso de um crime passional. Agora, o que diferencia uma pessoa que sente fúria e consegue se conter e aquela que não consegue e acaba cometendo um crime? É o nível ou então é uma questão mais de biológica mesmo da pessoa, é dela não conseguir voltar para o centro, igual você falou no início, né? E raiva todo mundo sente em algum momento da vida, né? Então vamos pensar em raiva. Vamos começar com raiva, porque a fúria é uma raiva com intensidade maior, tá? Certo. O que é uma raiva normal? Uma raiva esperada, normal, a gente chama, é quando alguém invade seu espaço. Se eu roubar um negócio seu, eu espero que você tenha raiva. Se você sentir felicidade, tem alguma coisa errada. Então, sentir raiva não é um problema. Tá? É normal. Invadiram meu espaço, falaram mal de mim, invadiram, seja fisicamente ou psicologicamente meu espaço, a gente sente raiva, tá? Pra gente ter uma raiva muito extrema, a gente pode falar que ou biologicamente, como você disse, tem algum desajuste, ou a gente pode falar desse universo de história de vida, né? Como que na casa dela a raiva era exposta e como que a raiva era contida ou o que faziam com a raiva. Isso é muito importante. Sim. Né? Então, quando um bebezinho sente raiva em casa, porque eles sentem raiva. Quando a minha filha, por exemplo, quis fazer alguma coisa que eu não deixei, eu não lembro qual foi a cena, ela tinha 2 aninhos, tá? E ela é mais instável. Ah, é? A mais pequena. brava? É brava, mais instável. Se alguma coisa acontece com ela, ela demora para entrar no eixo. Certo. Tá? Comparada com a maior, que é mais estável. Quando eu falei, não pode. Eu não briguei, eu não falei alto, mas era o suficiente para ela sair do eixo. Tá? Ela saiu do eixo, ela ficou brava. Ela bateu o pé. Tá, ela tinha 2 anos, tinha acabado de aprender a andar. Um ano e pouco. Não, Olha ela tinha acabado só. de aprender a andar. Ela bateu o pé. E nunca bati o pé. Da onde ela tirou isso? Nossa. Eu nunca tinha batido o pé, porque uma coisa é aprender em casa. Exato. Outra coisa é aprender sozinha, né? Meu Ela Deus. bateu o pé, vai piorar, tá? Tá. Ela entrou no quarto dela e ela bateu a porta. Um bebê de 1 ano e
3 meses, imagina, de E fralda. você querendo rir, né? É, Imagina ver uma cena Porque a dessa. cena é fofa, né? É, exatamente. A cena é fofa. Mas, como que eu lidei com isso? Foi muito importante. Sim. A raiva, ela aconteceu. Se eu tivesse só rido, tá? Que poderia ser, ai, que fofa, que bonitinha. Eu não sei quanto que poderia escalar isso. Sim. Ela precisava aprender que ela pode sentir raiva, mas que não é assim. Então, a gente tem que dar permissão para sentir os maus sentimentos, porque eles vão acontecer, mas como você vai lidar com isso, quem está mediando esse aprendizado são os pais. É, né? Ou na escola, os professores, tal, mais pra frente. Então, eu fui lá no quarto dela e eu falei, você não pode bater a porta. Bater o pé, ela pode, se ela quiser, né? Mas você não pode bater a porta. E aí, por eu estar dando bronca nela, ela piorou. Olha. That's okay. Aí, outro dia que eu falei não de novo, ela tac, 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 tac. Pum, bateu a porta de novo. Porque é repetição. Eu fui lá de novo. Olha, você pode ficar brava, mas você não pode bater a porta. Terceira vez, mesma coisa, tá? Até um dia que eu falei, filha, é o seguinte, você não vai mais bater a porta, você entendeu? Ninguém bate a porta aqui em casa. Se você quiser ficar brava, você deita na sua cama, põe a cabeça no travesseiro, grita no travesseiro. Então, eu ensinei o que ela poderia fazer. Sei lá, pra quinta, sexta vez, que eu dei uma bronquinha na... Tac, 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 tac. E eu só de olho assim, ela fechou a porta. Clique. Daqui a pouco... Ela gritou ali. Sim. E tudo bem, né? E depois, hoje ela aprendeu já. Hoje, ela bate o pé do mesmo jeito. Ela tem 13 anos. Fecha a porta e fica lá no quarto dela. E não quer me ver, ou não quer ver o pai quando fica brava. Assim, tem todo o direito. Então, o que vai mediar esse sentimento é muito o ambiente social. Sim. Difícil descaracterizar e colocar só como biológico. Certo. Tem uma história de vida dessa pessoa, né? É uma fusão, né? É uma fusão. E aí, seria muito bom se a gente pudesse conversar com essa pessoa. Então, por exemplo, lembra que a gente falou dos mecanismos de luta, fuga ou finge de morto? Sim. Né? Essa pessoa pode estar hipercompensando. Então, assim, ela não foi respeitada na infância, tá? Ela não foi respeitada na infância. Ela, assim como você disse, ela achou que ela não era boa o suficiente, ela vai ser perfeita. Ela não foi respeitada na infância, todo mundo vai fazer o que eu quero. Olha. Ela pode hipercompensar. É verdade, né? Com certeza. Ter essa... É como se fosse um trauma também, né? Porque É um trauma. Os traumas na infância traumatizam muito mais mesmo? Sim, sim. Porque pensa que o cérebro é um computador em branco, né? E tem mais um motivo. Demora muito para formar e amadurecer a parte racional do cérebro. A parte racional, que fica no córtex pré-frontal, que fala assim... Não é que você não é boa o suficiente. A sua professora não gostou da sua palestra porque ela tá de mau humor. Ela não ganha bem, ela tá brigando com todo mundo e você também tomou bronca. Sim. Quem media esse pensamento? Ou um adulto, certo. Ou o córtex pré-frontal, que é uma parte relacionada à razão. O bebê, a criança, o adolescente não tem essa parte amadurecida. Eles têm o córtex pré-frontal, mas ele vai amadurecer só aos 25 anos. Ah, sim. Então, enquanto termina nos 25 anos, né? Então, enquanto isso, pensa que o cérebro é a casa da mãe Joana. É só emocional ali. É memória emocional. Porque não tem nada, não existe uma parte do cérebro mediando. Essa parte, olha só, quem foi muito bem nessa explicação foi o Freud. Embora eu não seja psicanalista, o Freud percebeu que o cérebro parecia ser dividido. E ele percebeu que as figuras de pai, mãe e outras autoridades, a gente vai ouvindo, aprendendo e depois parece que nem nossos pais precisam estar do nosso lado, que a gente tem eles aqui dentro. Ah, sim. Você vai pegar um cigarro de maconha, você vai pôr na boca e vai pensar, isso não é o certo. Quem tá falando que não é o certo? É a sua mãe e seu pai introjetado dentro de você. Sim, verdade. Não precisa um adulto estar do seu lado.
com o Entendi. tempo, não é? Sim, com certeza. Mas antes disso a criança não tem, né? Ainda mais se estiver perto dos amigos, aí que os pais não Nossa, e é existem por dentro da isso que é tão cabeça difícil de lidar com adolescente, né? Porque é um mini adulto com a de cabeça de criança. criança, Isso. E sem com um medo de monte de nada. amigo de É, criança. criança, cheio de coragem. Isso, cheio de coragem, E pouca razão, né? É, É o exatamente. perigo. E eu queria falar um pouco sobre os transtornos. O borderline é um transtorno que me gera muita dúvida. Quais são as Uhum. características, o momento em que desperta? Porque eu vejo falando muito sobre psicopatia, sociopatia, mas o borderline, ele também tem algumas atitudes bem catastróficas, não? Tem. Nossa, inclusive eu encontrei um psiquiatra na internet falando tão mal dos borderlines, mas Nossa. tão mal que eu não acredito que não caiu o perfil dele ainda, né? Então, primeira coisa de tudo, que agora eu vou deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha, inclusive você, tá? Ai, meu Quer Deus, ver que será que eu coisa? vou ser diagnosticada? Não, não, é outra coisa que eu sempre penso. O quê? A gente está falando de um transtorno de personalidade. Vamos pegar o nome. Se Uhum. é um transtorno de personalidade, a gente está falando que é como se fosse uma patologia, Sim, certo? A gente não certo. fala patologia, mas é uma psicopatologia. Certo. Que precisa ser tratada, no caso, né? Sim, né? Pelo menos no que a gente acredita que se é um transtorno, então tem que ser tratado. Se é um transtorno de personalidade, vamos pegar um narcisista, que também é um transtorno de personalidade. Por que que a gente culpa o narcisista se ele não fez isso porque ele quer e é um transtorno? Porque geralmente o narcisista é mais difícil de lidar ou não? Mas pensa que se é um transtorno de personalidade, a gente escolhe a personalidade que a gente quer ter? Não. Não. Então por que que você culpa e xinga e briga com seus pais que ele é narcisista e ele não sei o quê? Por que que a gente briga com uma coisa que a pessoa não tem culpa? O comportamento que eles têm, né? Vamos pegar o narcisista, enfim, de passar por cima dos outros, o que eu quero é o que importa, eu não vou medir minhas consequências para fazer o que eu quero todo mundo à minha volta. Isso são sintomas. Comportamentos são sintomas de um transtorno. Mas a gente enxerga isso como se fosse uma sacanagem da pessoa. Nossa, narcisista. É a mesma coisa você virar pra uma pessoa e falar, nossa, cardiopata. Tipo, ué, a pessoa não tem, olha, não é? Inclusive, eu já vi muitos psicólogos falando que tem que manter distância do narcisista. E isso, eu já fiquei sabendo que teve consequências bem ruins em famílias, porque assim, aí de repente a pessoa acredita que a mãe é uma narcisista e se afasta da mãe. Então, é que é muito complicado, né, esse lugar. Acho que o psicólogo tem que dar opinião sobre se afasta ou não se afasta, né? Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de ajudar o paciente a colocar na balança, assim, é sua mãe. Uhum. E ensinar que o transtorno não é porque ela quer. Ela também é vítima da genética dela e da história de vida dela. Ela não escolheu os pais dela, ela não escolheu a história dela. Exato. Assim Ela como tem você os está traumas, sofrendo com né? a sua, ela também está sofrendo, ela sofreu com a dela. Exato. Então, eu gosto muito não é que eu tô desculpando todo mundo, mas eu acho que é bom a gente inserir num contexto, né? Porque tem gente que acha que pai e mãe não têm os traumas É, deles, tem que ser perfeito, e não é bem assim, né? São seres sim. humanos. São vítimas também das histórias deles, né? Eles podem ter Uhum. apanhado pra caramba. Muito mais que a gente, inclusive, né? Porque Pode. antes era mais agressivo, né? Os pais, mais Sim. dura a criação. Não é? E daí Aham. pra cima só piora, Exato. né? Apanhava mesmo, assim. Aham. Apanhava na escola. É verdade, Meu dos pai apanhava na professores. escola, contava que o professor batia com régua na mão. Ah, sim, é verdade, já eu É vi isso palmatória, também. né? Não era régua, era palmatória. Ajoelhava em milho. Olha que Ficava de terrível. costas pra parede, olhando pra parede. Chapéu de burro. Tipo, olha o Meu nível. Deus, Cara, você destrói a vida de uma pessoa, né? com certeza, você imagina. E isso, então, se a gente está falando de transtorno, eu tava falando que o psicólogo não deveria ser a pessoa para falar para se afastar. Deveria contextualizar para que as pessoas possam entender que é um transtorno, ninguém está fazendo isso porque quer. E aí sim ponderar.
o que é bom para você fazer, né? Às vezes, você consegue passar um domingo, tomar um café da manhã com a sua mãe, mas talvez você não consiga conviver porque é muito difícil para você, mesmo você entendendo que é um transtorno, você também tá sofrendo com isso. Então, Sim. para sua preservação, um café da manhã pode ser o suficiente, né? Sim, com certeza. Agora, se a sua mãe faz realmente muito, muito mal para você e não tem outra forma, ela não vai se tratar, ela não quer se tratar, enfim, qualquer coisa, você também tem o direito de se afastar para você se preservar. Mas aí não sou eu que vou falar para você se afastar, porque é a mãe, é complicado você mexer com isso. Acho que cada. Aliás, não é nem porque fosse a mãe, ou irmã, ou filha, ou amigo, o psicólogo não tem que falar o que você faz. A gente pensa juntos, ponderando para você o que é o melhor para você. Sim, né? Acho que essa é a uma forma mais racional de agir diante de uma situação dessa, né? Sim. Porque eu já vi muitos cortes de internet falando assim: o narcisista, o único jeito de lidar é cortando 100% do contato. Uhum. Mas não é bem assim. Se você tem alguém na família que é narcisista e você consegue ter algum contato porque você quer, porque você tem carinho, porque de repente é sua mãe, é seu pai, eu não vejo dessa forma também. Agora, quer ver? Posso puxar a história do Elon Musk que eu acabei de ler? Sim, pode falar. Isso é 2000, nós estamos em 2024, ele deve ter 53 anos. Uhum. Então, ele é de 1970. Acho que ele é isso, acho que ele é de 1970. Deixa eu confirmar aqui. Vê aí. Deixa então, a eu gente tá ver. falando que relativamente... 53 anos, nasceu em 71. 71. Ele nasceu na África do Sul, numa cidade onde a agressão ainda era, não sei se é, muito frequente. Amigos baterem em amigos, pais baterem nos filhos. Inclusive, pai dele punha ele num acampamento, que eu preciso até ler essa parte de novo do livro, porque era uma coisa bem bizarra. Era um acampamento de porradaria. Nossa. Meio que para você saber sobreviver. Então, os mais velhos, que eram mais fortes, conseguiam bater nos mais novos. Mas aí, o pai dele, Errol Musk, colocava ele nesse acampamento anualmente para que ele aprendesse ao mundo. Que horror, jogos mortais, né? É tipo isso. Até o dia que ele conseguiu ser mais velho para conseguir bater nos menores, assim, era tipo, é isso. Ele tinha escolha de ser bonzinho? Não tinha, tá? Tô falando dentro desse contexto de uma criancinha. Apanhou de ficar com a cara inchada desse tamanho, assim. E aí, a história dele é de bastante violência e depois ele foi morar nos Estados Unidos, tá? Certo. O que a gente sabe sobre características dele? Que ele é considerado dentro do TEA, é um transtorno do espectro autista, não é todo mundo que sabe. E que ele é diagnosticado com bipolaridade. Ah, é? Transtorno afetivo bipolar. Certo. Né? Então, ele tem períodos de mania e períodos de depressão profunda que ele não consegue sair do chão. Ele fica no chão, ele não consegue sair, ele não tem energia. Mas na fase de mania, qual seria a característica? A maior parte do tempo ele deve estar em mania, que quando você está em mania, você é o dono do mundo. Ah, tá. Né? E ele quer resolver grandes problemas do mundo. Certo. Tá? Quais são os problemas que ele quer resolver? É o tamanho dos problemas. Ele quer que o ser humano seja multiplanetário, ou seja, que a gente não dependa só do planeta Terra, porque se acontecer alguma coisa ruim aqui, ó o baúzinho dele, se acontecer alguma coisa ruim aqui, nós temos que fugir daqui. Ele quer que a gente vá para Marte. Nossa. Que fácil. Uhum. E aí o cara tá em mania, trabalha quase 24 horas por dia, dorme 2 horas e e consegue criar uma empresa de foguete. Sim. A NASA demorando 3 anos para criar um foguete, ele faz foguete em 6 semanas, assim. Tipo, louco. Também queria, com preocupação com as energias não renováveis, o uso de petróleo e tal. Não, quero resolver isso, o planeta Terra precisa de uso de energia elétrica. Criou a Tesla. Mas isso será que é o hiperfoco dele? Provavelmente é o hiperfoco e a bipolaridade em mania. Certo. Tá? Então, assim como eu falei para você, né? Quando uma pessoa tem TDAH, todo mundo olha a parte negativa dela e ninguém olha o que é possível fazer.
todo mundo pode olhar para ele ou pro TEA, né? Se você tem um filho TEA, você pode ficar desesperado, né? Muitas mães sofrem que diagnosticou TEA ou a própria bipolaridade, mas foi por conta do TEA e da bipolaridade que ele conseguiu construir a fábrica que hoje domina o mundo de carros elétricos. Sim, Né? verdade. Ele que conseguiu colocar de novo o ser humano em órbita e conseguiu criar foguetes e a NASA colocando satélite. Ele que está conseguindo fazer, através de chip, as pessoas integrarem o cérebro com uma máquina. Tipo, o cara tem 53 anos. Ele já fez tudo isso, né? Mas ele tem aí uma inteligência acima da média, um QI elevado. Tem. Ele e a família, várias pessoas da família dele têm altas habilidades. Ah, sim. Né? Então, aí, com conjunto a tudo isso. Porque eu vejo que muitas pessoas que têm esse QI elevado, uma alta capacidade de aprendizado, às vezes essas pessoas apresentam também algum transtorno de personalidade. Sim. Uma coisa tá ligada à outra? Tá, tem muita correlação. Por isso que eu falo que a medicina ainda tem muito para descobrir. Porque muito TEA tem altas habilidades, muitos TDAHs têm alta habilidade também. Então. E então, a gente chama de transtorno, né? Isso que eu tô falando, às vezes a gente dá nome de transtorno porque a gente tá numa sociedade que gosta de caracterizar o que é certo e o que é errado. Sim. Mas quando que a gente deve falar que é um transtorno? Quando gera sofrimento. Tá? Por isso que a gente chama de transtorno. Entendi. Então, ele sofre pra caramba. Ele sofre tanto na mania, menos, tá? Mas ele sofre porque ele não dorme e ele atropela todo mundo. Porque ele vai te ligar no dia 24 de dezembro, você tá indo pra ceia e ele tá lá pensando numa nova ideia, ele vai falar, Giovana, vem pra cá agora. E você tá do outro lado do país, se vira. Nossa. Se vira, porque ele quer agora você aqui. Difícil e aí de lidar, todos os né? funcionários dele, que são mais perto, assim, não tem vida própria. Ah, é? Não tem. Ele é super instável. As pessoas amam porque vem o resultado, Sim. né? Ele fala, vamos construir foguete e ele consegue. Mas ele vai te tirar da sua família porque você vai fazer o que ele quer. Aí tem um pouco, será, de narcisismo nessas atitudes dele? Tem. Mas é a hipercompensação. Por quê? Porque o pai dele falava assim pra ele, você é um inútil. Olha. Você nunca vai ser nada na vida. Ele não fingiu de morto falando não tem nada que eu faça. Ele não evitou as situações, mas ele hipercompensou. Ele sou inútil? Você vai ver. Né? E pra ele nunca vai estar o suficiente, provavelmente. Exatamente, porque o baú é o mesmo, entendeu? Sim. O cara já dominou o mundo. Ele já conseguiu ser trilionário. A empresa dele fatura trilhões. Assim, mas tudo bem que o sonho dele ainda não foi realizado porque ele quer tripulação para Marte. E ele não quer morrer antes disso, então ele tá desesperado porque o tempo passa, ele já tem 53 anos. Então, por isso que ele não dorme. Nossa. Mas essa falta de descanso não é só um propósito, é um baú aberto de inutilidade. Toda hora ele ouve isso. Meu Deus, que Lógico que eu tô coisa. fazendo uma análise sem o conhecer, né? Eu tô lendo, assim, fui Você lá tá lendo a biografia eu já li. dele. Mas assim, tá muito mastigadinho, eu tenho certeza. Ele não consegue dormir. Olha. E não é só bipolaridade, ele sente mal com o descanso. Ele não consegue descansar. Imagine a cabeça de um cara desse jeito. Não, é insuportável. Porque o que causa maior cansaço é a nossa cabeça, não é nem físico, né? Isso. E quando a gente vai na academia, a gente volta com uma sensação boa no corpo, mesmo com cansaço físico, né? Agora a cabeça, quando não para, é um terror. Pois é, então não dá pra falar que ele não sofre, embora. Exato. É por isso que a gente chama de transtorno, porque é sofrido. Né? Ele Sim. sofre com aquilo. Ele não consegue ter bons relacionamentos. Aí você tinha perguntado do borderline, né? É isso. Que inclusive, se você pegar as características dele, até combinaria com borderline, porque o que acontece entre os transtornos, eles são muito de mãos dadas, né? Assim, é tênue, às vezes, a diferença entre uma coisa e outra, né? Mas ele parece porque tem relação... Vou falar por que não é. Não é porque o sintoma principal do borderline é a sensação de vazio, tá? E uma necessidade de outras pessoas preencherem esse vazio.
É uma sensação de pode ter várias pessoas do seu lado e você sentir sozinha. É a principal característica? É a principal, assim. Então, isso gera muita instabilidade emocional, né? Existe um grau de neuroticismo muito alto, se a gente for pensar no Big Five. Então, quando acontecem coisas, aciona um mecanismo quase infantil de lidar. Aciona uma criança birrenta, ou aciona uma criança zangada dentro da pessoa, aciona uma criança impulsiva para resolver as coisas. É quase um modelo imaturo de resolver os problemas. E nesse estado de fúria, de impulsividade, de insegurança, você às vezes atropela as suas amizades. Sim, e num relacionamento. Eu vejo falando bastante do borderline dentro do relacionamento. Como que é ruim você terminar com uma pessoa que tem borderline quando ela tá apegada a você. Sim. Que eles não aceitam, e aí tem episódios de fúria, né? Fora de controle. Porque é muito intenso toda a perda, principalmente perda da pessoa, né? Porque, como eu disse para você, o sintoma principal é esse vazio existencial e essa. Parece que os relacionamentos não dão paz, entende? Porque tem medo da pessoa ir embora? Isso é bem comum, o medo do abandono é uma das principais características, tá? Então, elas se hipercompensam. Como que você hipercompensa? Já que eu posso ser abandonada, então eu vou ficar em cima da pessoa para não me abandonar. Onde você tá, com quem você tá, quem tá do seu lado, por que você não me ligou? Me liga quando você chegar, me liga porque você respirou, porque você não respirou. Porque é a hipercompensação do baú do abandono, né? Sim. E tem medicamento para esse tipo de transtorno? Então, não tem. A gente entende muito pouco, assim, neurofisiologicamente falando, o que acontece lá, entende? Sei. Então, o que se dá são remédios para os sintomas. Porque a causa ainda tá muito tipo, por que o que aconteceu na vida dessa pessoa? Ou será que nasceu? Nasceu assim? Tipo, né? É uma junção do biológico. Geralmente, os transtornos mentais, eles são uma soma do biológico com história de vida. Se a sua mãe tem depressão ou ela teve um transtorno de pânico, talvez você tenha uma biologia que favoreça, mas se você teve uma vida estável, tá feliz, tá realizada, agora você vive num estresse constante, tem mais chance de aparecer, assim como a obesidade. Ou assim como a hipertensão. Seus pais são hipertensos, você tem chance de hipertensão, mas que vida que você tem? Entendi. Você tem a arma e aí o gatilho na sua mão, né? Tem, você mas aí você treina, você come direito, você é heroína. Acorda às 5 da manhã. Acorda às 5 da se manhã. Enfia no balde com gelo. Deus me livre. Eu queria falar um pouco sobre nossos sentimentos, né? Porque nossos sentimentos é uma coisa tão difícil, meu Deus, de controlar, né? As consequências dos nossos sentimentos. E eu queria falar um pouco sobre a inveja, que eu vi você falando um pouco sobre o sentimento de inveja, e eu achei bem interessante, porque esse é um sentimento, como todos os outros, que a pessoa não controla, né? A pessoa sentir ou não inveja, que é um sentimento ruim, terrível para quem sente, e às vezes pode afetar até o alvo da inveja, né? Quando a pessoa externaliza aquilo de alguma forma. Mas como que trata uma pessoa, tipo assim, que reconhece, eu sou invejoso, eu sou invejosa? Nossa, muito bom. Que bom se reconhecer, né? Acho que a maior parte não reconhece. Talvez muito dos haters que a gente vê já. Verdade, olha, o que tá acionando por trás é inveja, né? A inveja, ela é muito interessante. Se você for pensar, ela pode ser algo construtivo se a gente olhar para nossa inveja, tá? Você tá falando mal da sua chefe, você tá falando mal da sua amiga, você tá falando mal de alguém na internet. Primeira coisa que você pode se perguntar é: o que essa pessoa tem que eu gostaria de ter? Porque a inveja nada mais é do que aquilo que você admira no outro e que você queria ter. Entendi. Agora,
a diferença entre inveja e admiração é que a admiração, eu olho para você, eu admiro a sua beleza. Sim. Eu admiro a beleza que tem em você e eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter, tá? Mas não preciso tirar de você para eu ter. Certo. A inveja, eu preciso que você não tenha a sua beleza para eu ficar feliz. Entende? Entendi. Então, a sua chefe. Você fala mal da sua chefe, fala mal, porque é muito comum falar mal de chefe, né? Não tô falando da chefe que é maldosa, tá? A chefe é bem sucedida. Certo. Em geral, você admira, era o que você queria pra você. Você queria estar no lugar dela. Isso é inveja. Você queria estar no lugar dela. Agora, se você queria estar no lugar dela, né? Porque é um lugar que você tem vontade de estar, pode ser admiração. Mas se você quer puxar o tapete dela pra ela não estar lá, é inveja. O hater, ele quer te machucar. Ele não consegue te admirar. Então ele precisa te machucar. Porque se ele puxa o seu tapete de alguma forma, você cai e os dois ficam no mesmo nível. Nenhum dos dois tem aquilo agora. Verdade. Não é? Olha então que você é horror. linda e eu faço uma crítica pra você, porque daí você fica mal e nós duas ficamos mal. Né? Então é infeliz, né, de falar isso, mas tem um livro, eu não sei aonde foi que eu vi um estudo sobre a inveja. E dava para ver a inveja no cérebro. Olha, nossa. Com um aparelho de ressonância magnética funcional. Olha que coisa interessante. Eles mostravam, deixa eu só lembrar, eles mostravam uma menina, assim, as pessoas iam para a máquina de ressonância, alunos de faculdade. E aí mostravam uma menina, uma imagem, a pessoa tá lá na ressonância, então a máquina tá vendo todo o funcionamento do cérebro. E os pesquisadores contavam histórias sobre essa menina. Essa menina tá na faculdade, ela foi super bem nas provas, sei lá, então contava coisas boas, assim. Sim. E aí viam o funcionamento do cérebro lá, né? Acionava nas pessoas o mesmo lugar da dor. Quando você contava coisa sobre aquela pessoa e depois você perguntava o que você sentiu quando eu falei daquilo, assim, a pessoa conseguia dizer que era inveja, a inveja era no mesmo lugar da dor no cérebro, da dor física. Olha, a pessoa sofre de Sofre, verdade. dói. E depois colocaram na ressonância e contaram para ela que essa menina, aconteceu uma coisa com ela e aí falou alguma coisa ruim com ela. E aí acionava no cérebro, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas é como se acionasse a parte do prazer, tinha liberação de dopamina, tipo, uhul, ela se ferrou. Que horror. Então, você vê que fisiologicamente acontece alguma coisa, mas a gente consegue controlar nossa fisiologia. É uma coisa que, né, em geral eu pergunto para meus pacientes, você acha que dá para controlar pensamento? Tipo, putz, é difícil controlar pensamento, muito né? Difícil, Ele vem e é isso, assim, tipo. E o pensamento leva ao sentimento. Então, nossa, Giovana é linda. Sentimento, inveja. Comportamento, não sei o que você vai fazer com isso. Ou você vai querer ser linda também, ou você vai querer fazer um hate para as duas ficarem feias, né? As duas ficarem tristes. Sim. Tal. Só que quando a gente pensa pensamento, sentimento, tanto o pensamento como o sentimento te trazem fisiologicamente um estado e você faz coisas, entende? Certo. Então, fisiologicamente alterou coisas dentro da gente. A inveja, como eu disse, alterou seu funcionamento cerebral. E se alterou o funcionamento cerebral, também alterou a química do corpo, né? O cérebro não anda sozinho, ele é integrado no nosso corpo, né? Tanto que a inveja às vezes pode doer no peito, pode ter uma sensação, tem um estado corporal de inveja. Nossa, destrutivo para quem sente. Destrutivo para quem sente, exato.
Então, eu pergunto para meus pacientes, ó, pensamento, sentimento, reação fisiológica e comportamento. Onde a gente pode alterar? Todo mundo fala, dá para alterar pensamento. Eu falo, dá, mas é difícil. Mas dá. Tanto que a gente faz terapia para poder olhar a situação de outra forma. Alterar sentimento, você não vai alterar, porque o sentimento é filho do pensamento. Não vai alterar. Vem, você não consegue impedir. Mas a fisiologia a gente consegue. Como você alteraria, Giovana, uma fisiologia? Pensa. Como que você alteraria? Você tá com uma fisiologia de inveja, tá? Como que você alteraria? Ai, não faço ideia. Não? Não. O que é, Matheus? O que você faria? Se você tá... Fala. Você sabe. Vou te dar uma dica, tá? E você vai saber responder. Finge que não é inveja, finge que é raiva. Você tá com raiva, você tá com cortisol lá em cima, adrenalina, seu corpo tá tenso, a sua inveja você sente no seu corpo, você pode ir lá e pode bater em alguém. Como que você mudaria? Como que você, Giovana, faz quando você tá com inveja? Você atua, você vai lá e fala e briga. Quando eu tô com raiva? Quando eu tô com raiva, geralmente eu brigo, mas o certo seria... eu focar em outra coisa, de repente. Qual, por exemplo? Matheus tá dando risada aqui. Geralmente eu brigo quando eu tô com raiva. Eu falo o que eu penso e as coisas saem do controle. Mas o certo seria eu focar em outra coisa. Poderia. E aí, olha só, você tem uma fisiologia, mas é difícil focar em outra coisa, tá com raiva, não tá? Quando tá com raiva não consegue pensar direito, né? Exato, aí eu falo assim, quando você não consegue controlar sua mente, controle seu corpo. Sim. E aí você pode, ao invés de pegar o telefone e sair gritando, falando, pegar o celular e mandar um monte de coisa, você pode, se der, vai treinar. Se você correr, em 15 minutos você não tem mais raiva. Olha, que coisa, que dica 15 maravilhosa. minutos, E aí, isso pode ser pra inveja também, ó. Então, povo, sai correndo. Não pega o celular e dá hate, não, tá? É verdade. Vai pra esteira, corre 15 minutos. Mas não tô brincando, não, tá? Eu tô dizendo que a inveja é difícil você lidar inicialmente, tá? Mas reconhecer que você tá com inveja é bem importante. Reconheceu, aí você vem pra sua próxima pergunta. Se eu tô com inveja dela, é porque eu tô admirando alguma coisa que ela tem e eu gostaria de ter. Certo. Tá? Aí tá bom, ela tem, sei lá, ela tem um podcast. A Giovana tem um podcast e é isso. Eu descobri que é isso que eu invejo nela. Terceira etapa. Comece a planejar o seu podcast, porque você acabou de descobrir o que você admira nela. O que você quer fazer, provavelmente. Sim, é uma ideia. Sim. Agora, se você não tem coragem disso, vai correr na esteira e vai mudar sua fisiologia, vai tomar um banho, vai desligar o podcast, né? Aquela pessoa que você quer dar o hate, primeiro pensa o que você tá admirando. Antes de começar a escrever, porque se você escrever, a gente já sabe que você é invejosa. Agora já era, tá? Descobrimos, né? Então, não se exponha, desligue. E simplesmente vai passar se você sair da página e vai fazer outra coisa. Vai tomar um banho, vai pôr uma música que te deixa feliz, uma música que te lembre um bom momento da sua vida. Porque se você colocar, lembra, uma música que te deixa feliz é igual eu falei do dadinho. Eu falo do dadinho, meu cérebro lembra o quão bom é aquilo, lembra o primeiro dia que eu comi, lembra não sei o quê. Você coloca uma música boa que te lembra um bom momento da sua vida, o seu cérebro ele faz, ele liga uma outra fisiologia. Certo. E a gente tem o controle sobre a fisiologia do nosso corpo, mas a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Exatamente. E tem muitos crimes que eu abordo no meu canal que a motivação é inveja. Tem muitos que é ciúmes também, às vezes até, por exemplo, tem um triângulo amoroso e a mulher tá vendo que o rapaz está saindo com outra moça, vai e mata a moça. Então é uma inveja misturado com ciúmes do cara, porque ela queria estar no lugar. Então, assim, ela teve o pensamento e ela não controlou. E ela deixou aquilo se transformar em um crime, no caso. Isso. Né? E isso tem a ver também com o baú, tá? Se você investigar, tem um baú que se abriu. Então, a pessoa pensa assim, supondo que eu pudesse conversar. Por que que você matou? Porque ela tinha que estar comigo.
Por que que ela tinha que estar com você? O que que essa resposta vai dizer? Você consegue pensar em algum caso ou imaginar o que a pessoa poderia responder? Por que que tinha que estar? Por que que tinha que ter? Imagina. Geralmente é porque a pessoa Porque ela é minha. muito, é minha. Não pode estar com mais ninguém se não for comigo. Geralmente é essa a resposta. Isso, ela não pode estar com mais ninguém. Por que se ela tiver com alguém? Olha só a pergunta, hein? Porque se ela tiver com alguém que não for você, vai dizer o que sobre você? Se ela escolher um outro homem, que não é boa o suficiente. Baú aberto de novo. Olha. É tudo sempre baú. O sentimento é derivado do baú. Entendi. A inveja ou o ciúmes, na verdade, é só uma manifestação de sentimento que se você for atrás, por que ela tinha que estar com você? Porque se ela... Não, porque é só comigo. Porque se ela tiver com outro, representa o quê? Representa que eu não sou boa o suficiente, representa que eu não conquisto as coisas, representa que eu sou, sei lá, o Elon Musk, porque eu sou um inútil, vai cair na sua história de vida. Nossa, é muito interessante. É muito interessante. E falando assim, eu até lembrei de uma passagem bíblica que fala assim, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Então, nossos pensamentos, eu acredito que sejam assim, ele vem, mas você não deixa ele fazer ninho. Isso. Não deixa você agir em cima daquele sentimento. É isso mesmo. Ó, a metáfora que você usou é muito boa, até porque é bíblica e é legal. O que eu falo para os meus pacientes é assim, os pensamentos, eles vêm mesmo. Eles vêm. Não se apegue a eles, né? Então, eu falo que é um trem. Tá passando o trem da inveja. O que acontece com você que você fica mal? Passou o trem da inveja, ela para e você entra no trem e fica, porque é mesmo, você viu o que a chefe fez, e aí eu faço um grupo com minhas amigas para falar mal da chefe, você tá dentro do trem. Então eu falo, veio a inveja, tá? Ele é um pensamento como o outro. Então é sentir inveja, né? Esse ser humano sente inveja mesmo. Qual é o próximo pensamento? Exatamente, controlar, né? Sim, não precisa entrar. Só sai, tá? Às vezes você tá dentro, aí você tá lá dentro do grupo, aí você fala, putz, tô gastando maior tempo aqui falando da minha chefe. Galera, puta, a gente tá gastando maior tempo falando, vamos sair? Vamos desintegrar esse grupo e montar um grupo de nossos próximos passos para os nossos sonhos ser realizados? Porque a energia que você gasta, né? Ou você gasta pro mal ou você gasta pro bem. Aí você que escolhe, né? Fazer algo produtivo. E os ciúmes? Os ciúmes também pode ser bastante destrutivo, né? Tem gente que acha que é bom sentir ciúmes. Não existe ciúmes bom. Ciúmes é dor, né? A gente pode falar que é comum sentir, mas que é bom, não. Ciúmes nunca é bom. Por que alguém gosta que o marido ou a mulher sinta ciúmes? Pra se sentir desejado, de repente. Porque se ele não sentir ciúmes de você, significa o quê sobre você? Que ele não gosta de mim, né? Não é? A pessoa fala, se ele não sentir ciúmes é porque ele não gosta de mim. Não gosta o suficiente, não tá se importando o suficiente. Isso. Né? Aí estamos no não bom o suficiente de novo. Então, eu não sou amada o suficiente. Muito bom. A passagem bíblica que eu falei, Matheus, só confirma pra mim se tá na Bíblia ou se é o Martinho Lutero. Você que é especialista. Você é especialista. Os pássaros, não podemos impedir que os pássaros voem em volta da nossa cabeça. Eu não tenho certeza se é Bíblia, se tá na palavra ou se foi Martinho Lutero. Enquanto ele tá pensando, eu vou comer o dadinho, porque eu tenho boas memórias de dadinho. Foi Martinho Lutero que falou. Mas é uma passagem que faz sentido, né? Muito. Muito bom. Eu adorei nosso podcast. Bom. Nossa, achei demais. Olha, sua atenção Matheus? Ficou aqui comigo, tá? Então estamos bem de atenção. Ai, sim, quando eu gosto do assunto, gente, eu não tiro a atenção. Eu acho que eu melhorei nesse quesito. Eu acho que eu não me importava muito com o CrossFit. Esse era o problema. Ou que a parte da instrução não era tão legal, né? Não, os nomes tudo em inglês. Nossa, daqueles exercícios eu não conseguia prestar atenção. Mas eu achei excelente, assim, tirei várias dicas já para aplicar na minha vida, porque, né, a gente coisa boa, raiva, a gente fica brava, é complicado. Nossa. E a gente tem que dar permissão para sentir isso, não tem problema.
né? Tem até um livro que chama Permissão para Sentir. A gente parar de falar de controlar sentimentos, de falar de permitir sentir. O que a gente controla é o que a gente vai fazer com isso, mas o sentimento não tem problema. E eu falo, Giovana, para os meus pacientes, né? Quando eles vêm falando, ai, eu fiquei triste, eu não queria ter ficado triste. Eu falo, gente, vocês não estão fazendo terapia para virar psicopata, tá? Vocês vão continuar sentindo triste, ansiosos, com raiva. A questão é o que a gente vai fazer com isso e o quão intenso isso vai ficar. Conseguir voltar logo pro eixo é o caminho, né? Sim, verdade. E deixa eu te fazer só uma última pergunta. Pode fazer. Mulher quando tá na TPM, o que acontece, Putz, gente? grila, né? Meu Deus do céu. E não é só na TPM, tá? Nossa. É na menopausa também, é um inferno. Não, porque tem dia que parece que eu quero, não sei, tem dia que eu quero desaparecer, nem eu tô me aguentando, tipo assim, eu quero sair de mim e, sabe, desaparecer. Sim. Você sabe que eu nunca consegui comprar um livro que explicasse exatamente, porque você vai no médico, ele fala, é assim mesmo. Você fala assim o quê? O que acontece? O que a progesterona, o estrógeno faz, né? Eu sei hoje, lendo o livro de menopausa, né? Que o estrógeno, ele é um hormônio que ele tem muitos receptores no cérebro, tá? O cérebro, feminino, ele tem muitos receptores para o estrógeno. E o estrógeno é responsável por fazer muito mais coisas do que você imagina. Você só percebe o quão importante ele é quando você perde, que é o meu caso. Sério? Então, assim, coisas que eu nem imaginava, do tipo, eu acordo à noite, não, eu acordo de manhã, agora eu tô com reposição, tá? Legal. Mas eu tinha dor nas articulações. Olha. Articulação até que eu não sabia que existia, tipo, tem em volta do nosso osso aqui externo, tem um lugar que dói, tipo, o que era isso? Instabilidade emocional, então tem um zilhão de coisas que o estrógeno faz, mas eu só consegui ler isso para a menopausa, né? Mas isso é muito interessante, porque tem muita gente que demoniza a questão da reposição hormonal, que tem medo de ter câncer, de despertar um câncer no corpo por causa da reposição. E é muito importante, porque as mulheres sofrem muito nessa época. Muito. Você perde até qualidade na sua cognição. Olha. O estrógeno, ele é responsável pela até formação, memória, pensar bem, enfim. Quando a gente entra na menopausa, né, tem o climatério, na verdade, que são os anos que antecedem a menopausa, que você começa a ter ciclos irregulares. A menopausa mesmo é quando você tá 1 ano sem menstruar. Aí você fala, entrei na menopausa. Mas esse período de climatério, você já tem um monte de perda de estrógeno. E aí você tem mudanças físicas, né? O cabelo afina, cai, a pele fica ressecada, o olho resseca, as partes íntimas ressecam. Sim. E todo o inferno acontece. Não tem nada de bonito. Eles falam, melhor idade. Não tem nada de melhor idade. Não tem. E eu nem tô falando de juventude do herói. Eu tô falando de perdas. Sim. Aí ficam romantizando essa perda e não tem nada de legal. Dessa parte fisiológica. E aí, assim como tem as perdas fisiológicas, as perdas neurológicas também acontecem. Vai começando a reduzir o córtex pré-frontal, a parte de memória. Enfim, não é nada legal. E aí, o que eu estava lendo é que o estrógeno, os receptores, as células neurológicas têm muitos receptores para estrógeno e, portanto, quando se perde esse estrógeno, tem outras perdas, tá? Sim. Mas eu nunca consegui entender, só consegui visualizar o impacto dessas alterações de hormônio na parte emocional. Eu tenho um paciente que eu sei que ela tá na TPM e ela não sabe. Entendi. E isso é muito legal, Giovana, embora eu não possa explicar exatamente, mas eu acho que vale até a pena você chamar alguém, até porque isso também pode, tem casos, né, que podem acontecer com mais frequência, por exemplo, de uma agressão, uma mulher agredir porque ela está nessa fase. Então, na TPM, pode acontecer. Sim. Pode acontecer. Pode acontecer, sim. Meu Deus do céu. E aí, eu tenho uma paciente que ela tem uma disfunção, né? Que não é só uma TPM, tem um nome, isso é uma disfunção que é tipo, ela sofre muito com a TPM. Na semana que antecede, eu sei
que ela tá. Porque ela altera o tom de voz. Tudo fica muito mais intenso. Parece que o mundo vai acabar. Parece. Vai. Parece mesmo. Né? Todo mundo Bateu tem e agora. alguns têm piores, é verdade. É. E tem uma coisa muito legal que também é terapêutico você saber, tá? Você precisa conhecer exatamente como funciona a sua TPM, não só para emoções. Investiga quais são os pensamentos que você tem na TPM, porque existe um padrão de pensamento na TPM. Tem gente, por exemplo, que entra no estado de nada vale a pena, tudo que eu faço é uma porcaria, quer saber, eu vou parar logo de fazer esse podcast, porque não sei o quê. Meu Deus. Nada, É desse então, um jeito padrão mesmo. de parece que tá tudo, quando tá tudo dando errado, você começa a usar palavras como tudo, ninguém, todo mundo. Começa a exagerar, né? É. Ver o drama mexicano. O drama mexicano é bem característico de TPM. E eu ensino minhas pacientes a identificar. Quando elas começam a falar tudo, ninguém, sempre, nunca, eu falo, que dia que desce? Porque se não é baú, pode ser TPM, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho todas as fases, assim, de sentir revolta, de ficar nervosa. Irritabilidade, depois muita. ficar um pouco sentimental. E depende do mês também. Tem mês que eu tô mais sentimental, tem mês que eu tô mais nervosa. Mas é uma montanha russa, assim, que eu falo, gente, melhor eu não abrir a boca aqui dentro de casa, porque senão... Meu Deus. E avisar em casa é importante também. Eu falo, avise, sabe? Se é uma coisa que você não consegue controlar, porque não é fisiológico, você fala... Eu falo para minhas filhas, eu falo, tipo, tô na TPM. Evita. Não, vou falar porque... pro meu vizinho de cima, eu tô na TPM, evita. Para de bater o pé. Porque eu tô na TPM, vontade de atravessar esse teto e pegar você em cima. Isso é complicado. Mas em casa eu falo assim, desculpa, mas a mamãe tá muito chata, a mamãe tá muito irritada, deixa a mamãe sozinha um pouco. Aí tem que falar. Tem que falar, E né? elas falam também, é mó legal. Isso que é bom da mulher, elas se entendem, né? Mas excelente, muito bom, adorei. Muita Obrigada. informação importante, né, doutora? É sempre bom estudar o ser humano, eu né? amo, sou apaixonada. Muito bom, eu Muito adorei. obrigada pelo convite, eu viu? que agradeço você ter vindo. Passa novamente suas redes para o pessoal. Passo sim. Então, meu nome é Karina Pirró, Karina com C. No Instagram, você vai me encontrar, é facinho. Terapia no Insta. Terapia, no Insta. E no YouTube, você me encontra no meu podcast, que eu falo de saúde mental. É o Podcólogas. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal. Seguir também o canal de cortes, que eu vou deixar aqui na descrição, no box de descrições. E até o próximo caso.